Só um minuto, tem algumas pessoas querendo entrar. Certo, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Estamos começando o nosso segundo encontro síncrono da disciplina de Introdução a Algoritmos e Lógica de Programação, pelo nosso CREAD, né, Centro de Referência e Ensino à Distância do Instituto Federal Tocantins, um curso de Informática para a Internet. Mais algumas pessoas entrando, só um minutinho. Boa noite para todo mundo que está entrando. Então, nós estamos agora no nosso segundo encontro síncrono, no dia 4/6/2024. Esse encontro, a exemplo de todos os outros, o foco principal dele é fazer uma revisão básica do que a gente viu na semana passada, apresentar o que vai ser visto nessa semana, né, que foi liberado para vocês nessa semana, e, principalmente, tirar dúvidas de todos vocês relacionadas aos conteúdos vistos até o momento. E professor? Aí, pode falar. A internet parece é minha ou é do senhor que está cortando? Tá cortando para mais alguém aí, pessoal? Pode falar aí. Tá ok, professor. Então é o mesmo problema. É a internet por aí que vai cortando, tá? Então, se acontecer, vocês me avisem. Por aí, se tiver, tá, todo mundo tá ok, então é só a internet em alguns locais, tá? Então, vamos lá, tá? Então, o foco principal aqui é tirar as dúvidas. Antes de mais nada, antes de eu abrir para as dúvidas, só alguns avisos. O primeiro aviso é um aviso que a gente sempre faz e sempre acontece. E eu avisei ainda na semana passada. Por favor, mesmo que eu libere as atividades para vocês, no momento, igual eu liberei o conteúdo da semana 2, e já liberei a atividade, muitos alunos simplesmente pulam para as atividades e nem mesmo assistem os vídeos. Professor, como é que você sabe que ninguém está assistindo? Os vídeos são postados no YouTube. Para quem já tem um costume, a gente consegue monitorar os acessos que estão ocorrendo nos vídeos. Então, para esse vídeo da semana 2, no começo que eu lancei, logo que eu lancei, eu fui acompanhar. Tinham 5 visualizações no vídeo e já tinham 30 tentativas de exercício. Não é? 30 tentativas para responder os exercícios. Eu vou falar mais uma vez, para mim não importa vocês acertarem a questão de marcar. O foco principal aqui é que vocês aprendam. E como vocês vão aprender? Praticando nos vídeos e nos vídeos e nos exemplos que a gente coloca, para vocês testarem a prática. O EAD ele é complicado por isso. Você precisa ter maturidade, você precisa ter, na verdade, um controle do que você vai fazer. Diferente de uma sala de aula, boa noite para todo mundo que está entrando, diferente de uma sala de aula, em que um professor fica puxando sua orelha, faz o exercício, faz a tarefa, não conversa. O EAD é você que vai se organizar, se policiar, não é? Então, assim, antes de vocês tentarem fazer o exercício, eu peço que vocês assistam os vídeos, pratiquem. Essa disciplina não vai ser, vocês não vão aprender ela, principalmente para quem já programa, já conhece, que é assim. Você não aprende essa disciplina, só um minutinho, você não aprende essa disciplina simplesmente lendo, tá bom? Ótimo, a ideia é essa, é assistir mesmo, tá? Ótimo, João Paulo, tranquilo. Ótimo, que bom, tá? Assim, novamente, é uma coisa que vai estar com vocês, vocês não têm isso para vocês. Se vocês assistiram um vídeo, vocês entenderam o material, conseguiram fazer os exercícios, eu até pensei isso hoje, realmente, eu estou pensando em disponibilizar para vocês. O problema é que eu costumava disponibilizar e muitos nem tentavam fazer. Se é o caso, João Paulo, abre uma dúvida lá no fórum que eu posto para vocês alguns exercícios, tá ok? E aí, se algum de vocês tiver dificuldade, eu ajudo vocês a fazer as correções, tá? Eu pensei isso justamente hoje, mas a gente já tinha colocado algumas vezes exercícios de lógica e, sinceramente, ninguém procurou, ninguém tentou fazer, né? Então, coloca a dúvida, eu coloco alguns exercícios para vocês lá e quem quiser fazer, eu acompanho e auxilio, beleza? E a gente tira as dúvidas. É importante essa parte para quem quer programar, tá bom? Então, dito isso, por favor, muita atenção, pratiquem nos vídeos, eu dou os exemplos, pausa, tenta repetir no aplicativo, no celular, onde você estiver usando. É muito importante essa parte para vocês, tá bom? O segundo aviso é que com um pouquinho de demora, porque nós tivemos alguns feriados, né? Então, eu disponibilizei para vocês o nosso encontro, o nosso primeiro encontro gravado, tá bom? Então, tá aqui para vocês.
Se porventura você não assistiu primeiro, se porventura você ficou com alguma dúvida relacionada ao conteúdo, à avaliação, às atividades, como você as notas, está aqui disponível para vocês novamente, para que vocês possam assistir o primeiro encontro síncrono. Então, logo eu libere esse encontro, eu só não vou conseguir liberar ele amanhã, porque amanhã eu estou indo para Pedro Afonso, dar minhas aulas lá, eu sou professor do IF de Pedro Afonso, não é? Então, eu não vou conseguir durante a parte da manhã, mas vou tentar, no final da tarde, liberar para vocês este encontro gravado. Então, se você não conseguiu assistir inteiro, se eu tenho um colega que não conseguiu assistir, basta pedir para o colega acessar o vídeo, tá bom? Eu vou estar disponível lá para vocês. Lembrando sempre, dúvidas, vocês têm um meio de mandar tanto por mensagem privada, alguns alunos tiraram dúvidas, e você também pode entrar por dúvidas aqui. O Luiz até colocou uma dúvida, eu vou responder ele agora, porque eu vi que ele ia participar, então eu vou responder por aqui, tá bom? Antes de eu entrar nas dúvidas, mais um aviso. Teve um aluno, eu não me recordo quem foi, que perguntou a respeito das tutorias, não é? Como é que funcionam as tutorias? Vocês têm algumas situações. Vocês têm o tutor no polo de vocês, ele é o responsável para ser o canal direto entre professores, coordenação, gerência de ensino. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem conversar diretamente com o tutor do polo de vocês. Se for uma dúvida relacionada à minha disciplina, no meu caso, estou falando da minha disciplina, mas imagine que seja para as outras disciplinas também. Se for na minha disciplina, vocês, novamente, vocês têm alguns canais para fazer essa conexão, essa comunicação comigo. Vocês podem utilizar as mensagens privadas do Moodle, o que eu não recomendo, mas pode ser utilizado. Vocês podem utilizar os fóruns, tá? Você cria uma dúvida aqui no fórum, eu vou abrir e vou responder. Vocês percebam que eu respondo aqui tudo direitinho, tá bom? Demora um pouquinho, um dia ou outro, porque, como eu falei, eu dou aula em outros locais e a gente acaba tendo um tempo um pouco apertado, mas eu vou responder, tá bom? Se eu achar que é uma dúvida interessante e que ela é válida para ser respondida no encontro síncrono, eu trago para o encontro, tá bom? E aí fica mais fácil para responder elas. Então, só para tirar a dúvida do aluno, eu não sei nem se ele está participando aí, mas se não tiver, não tem problema, vai ter um encontro e eu respondi ele também, tá bom? Pelo encontro síncrono. Dito isso, deixa eu só repassar o que nós vimos na semana 1. Até então, alguma dúvida? Algum questionamento, pessoal? Sinta-se à vontade, tá? Eu mesmo, eu só quero questionar, viu? Vou responder agora. Tá? Então, sintam-se à vontade para conversar, para mandar mensagem. Aqui o foco é tirar dúvidas de vocês e auxiliar vocês no andamento da nossa disciplina. Só recapitulando, na semana 1, nós tivemos somente a introdução à lógica. É um conteúdo bem básico para vocês entenderem como funciona o raciocínio lógico, tentar imaginar como funcionaria um pensamento computacional, tá bom? Então, foi um conteúdo bem simples. Nessa semana 1, tinha um desafio para vocês, que era uma atividade que estimula o raciocínio lógico. Quando você pensa esse raciocínio, foi colocado aqui como desafio do labirinto, tá? Esse desafio do labirinto, apesar de alguns talvez acharem simples e bobo, se você gerar aqui, ó, eu vou até responder aqui a dúvida do Luiz, que foi essa questão 5, eu vou mostrar para vocês como é que pode ser utilizado na linguagem de programação. Para vocês imaginarem que vocês não estão apenas brincando, vocês estão aprendendo o raciocínio computacional. O foco aqui dessa atividade é você chegar com o passarinho, né? Esse é um Angry Birds, é um jogo de celular, mas aqui eles puxaram, você chegar até o porquinho, sem que você atinja a dinamite ou qualquer outro obstáculo. Como você vai fazer isso? Através de comandos que você deve passar para ele realizar. Se vocês observarem os exercícios dessa semana de programação, vocês vão ver que é basicamente o que a gente faz. A gente passa comandos, etapas, passo a passo, para o computador realizar determinadas ações. Estou quase terminando as ações. Que ótimo, Kenneth. Dúvidas, eu estou por aqui. Então, só para responder isso. De novo, na nossa cabeça é rápido, você pode só fazer a ligação. Mas você precisa passar um comando passo a passo para ele. Então, o que ele precisa fazer primeiro? A primeira coisa que ele precisa fazer avançar, ó. Ele vai avançar para essa casa. Nessa casa aqui, se eu colocar um novo avançar, ele vai bater aqui na... Vou só executar para vocês verem. Pronto. Então, ele bateu. O foco aqui é não ter 2 avançar,
Mas sim, quando ele avançar a primeira casa, ele vire à direita. Por quê? Porque ele vai rodar a cabeça para cá. Só que ele precisa continuar andando. Então, vai continuar andando. E ótimo. É interessante vocês começarem a fazer isso. Então, olha só, vou virar aqui, ó. Vou avançar novamente. Então, ele virou e andou para cá. O que ele precisa fazer agora? Virar a Ei, esquerda. professor, Oi. essa é a questão 5, é? Essa é a quinta, ó. Beleza. Então, eu virei à esquerda. Por fim, ó, falta só mais um comando, que é o comando avançar. Se eu executar isso aqui, ó, passo a passo, o nosso banho. Ah, professor, isso é uma brincadeira. Se você observar aqui no canto, ó, você consegue observar o código que foi utilizado. Esse código foi utilizado utilizando JavaScript, que é uma linguagem utilizada fortemente para desenvolvimento web. Tá? Então, você está, na verdade, utilizando gráficos, imagens, recursos gráficos, mas está sendo traduzido para uma linguagem de programação, uma linguagem JavaScript. Tá bom? Então, essa é a importância. Luiz, essa seria a resposta, tá bom? Você avança, vira à direita, avança, vira à esquerda e avança. Esse aqui é o nosso desafio do labirinto. Nós temos... Ei, professor, Oi. mas eu vi de jeito, entendeu? Ah, Aí lá em cima lá, desse porquinho vermelhinho, desse galo, rapaz, lá, você tem que tirar um código padrão. então, Nessa vez, mas entendeu? tenta fazer do jeito que eu coloquei aqui e executa para ver que vai funcionar, tá? Beleza. Tá bom? Muito provavelmente é isso. Tem uma dúvida? Estamos usando Portugal. A palavra escreva é restrita? Não, escreva não é restrita no Portugal, não, tá? Na verdade, o escreva é o comando que serve para você apresentar uma tela. Segura aí, Paula, eu vou entrar no Portugal, vou mostrar rapidinho para vocês, algo rápido, e aí vou mostrar para vocês o escreva, tá? Mas ela não é restrita, não, tá? Não, Ei, desculpa. professor, Não, desculpa. Eu entendi o que você quer falar. Não, desculpa. Você deve ter colocado a palavra escreva em algum local e ele não permitiu, correto? Agora eu entendi qual foi sua dúvida. Sim, ela é bloqueada. Isso, tá? Desculpa. Ela é restrita no sentido de que você não pode utilizar ela como se fosse uma variável. Você não pode ter uma variável chamada escreva, porque o comando é escreva, tá? Então, para esse caso específico, você não pode utilizar. Desculpa, eu tinha entendido errado, tá? Você pode usar a palavra escreva desde que ela esteja entre aspas, como se fosse um caractere. Vou mostrar para vocês depois, tá bom? Mas você não pode criar uma variável chamada escreva, nem leia, nenhuma das variáveis que estão utilizadas no comando, tá? Que são utilizadas como comandos do Portugal. Pode falar, Luiz? ei, professor, o senhor tem como aumentar a tela aí do jogo aí para ver direitinho? Eu posso tentar, mas eu acho que ele não vai aumentar o comando aqui, tá vendo? Ele não está permitindo. Pronto, é isso aqui, ó. Agora ficou bom para ver direitinho, professor. Isso. De qualquer forma, vai estar salvo lá, provavelmente no minuto 15, por volta do minuto 15, na verdade, vamos colocar lá no minuto 11 do vídeo do Encontro 5 no gravado. Se você tiver dúvida, você pode ir lá pegar de novo, tá ok? Certo. Vamos lá, vamos seguir para a nossa segunda semana, apresentar para vocês a segunda semana. A segunda semana foi liberado para vocês. Agora sim, a gente começou a utilizar recursos de programação, a gente começou a trabalhar com uma linguagem chamada Portugal, é uma linguagem para aprendizagem da lógica de programação. Não é uma linguagem que você vai construir um sistema robusto, um sistema que rode em empresas, mas a aprendizagem, ele é muito bom, porque você utiliza ele em português, tá bom? Então, primeira coisa, na aula 5, o que eu coloquei para vocês? Deixa eu só passar rápido aqui para vocês. Na aula 5, eu apresento para vocês as diferenciações entre pseudocódigo e linguagem de programação. Na semana passada, na semana anterior, eu apresentei para vocês os pseudocódigos. O que são os pseudocódigos? São linguagens próximas do que a gente utiliza para representar determinadas etapas de uma programação, determinadas etapas de um raciocínio lógico. O pseudocódigo, ele não se atém a muita regra. Você pode escrever, inclusive, com as suas palavras.
À medida que a gente passa para a linguagem de programação, existem recursos mais restritivos. Você precisa seguir uma sintaxe específica. A Paula perguntou sobre a palavra escreva. A exemplo da palavra escreva, você não pode utilizar essa palavra em qualquer local, porque ela é uma palavra reservada da linguagem, tá bom? Isso para todas as linguagens acontece. Java também tem. Ei, professor. Oi, pode falar. Essa é a semana 2, já que o senhor liberou? Da semana 2, exatamente. Tá? Aqui, por exemplo, eu dou alguns exemplos para vocês de como seria um cálculo de uma média utilizando diferentes linguagens. Esse caso específico, eu estou usando o Python, que é uma linguagem muito potente, muito robusta e muito simples de trabalhar, tá bom? Só que se você perceber, alguns termos dela estão em inglês, e isso complica um pouco a vida de vocês. Traduzindo essa linguagem do Python para um pseudocódigo mais fácil, percebam que aqui, ó, não existe uma regra. Eu posso escrever do jeito que eu achar mais prático. Ao contrário do Python, eu sou obrigado a escrever seguindo esses parâmetros. Por exemplo, igual. Por exemplo, utilizar um for para rodar, para fazer uma estrutura de repetição. Para apresentar um resultado, eu tenho que usar a palavra print. Então, apenas para identificar essa diferenciação entre pseudocódigo e linguagem de programação. Esse é o foco principal dessa aula 5. Entendido isso aqui, vocês estão aptos a passar para a próxima parte. E aqui começa a ficar divertido. Nessa segunda aula, nós passamos a conhecer o Portugal, a linguagem Portugal. E para trabalhar no Portugal, nós estamos utilizando uma ferramenta que foi desenvolvida para ensino, chama Portugal Web Studio, que é online, basta você acessar para você poder utilizar essa linguagem, tá ok? Essa linguagem vai auxiliar demais vocês e a ferramenta também. Porque você não precisa fazer nenhuma instalação. Você não precisa fazer nada. Basta ter o navegador, basta ter internet e você consegue, inclusive, do seu celular. Nessa videoaula, só tirar o som, eu ensino vocês a compilar o primeiro programinha simples, a executar, desculpa, e apresentar para vocês como é feita a estrutura, como ele está organizado, como você pode utilizar, tá bom? Então, a grosso modo, basta você abrir o Portugal e rodar esse primeiro comandozinho aqui. Vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer, mas, por favor, assistam a videoaula. Eu não vou repetir o que está na videoaula. Você tem Portugal aqui, basta você vir aqui no novo arquivo. E aqui já está aberto os comandos, ó. Só um minutinho, tem um pessoal entrando. Só um minutinho, permitir. Boa noite para todo mundo que está entrando. Tá bom? Então, aqui, ó, é bem tranquilo. A primeira aula, aquela aula 5, o que eu quero que vocês façam? Simplesmente digite o comando escreva, ok? Utilizando aspas duplas, porque eu explico por que disso, tá? Isso é um texto. Textos devem ser delimitados por aspas duplas, e você vai escrever seu nome. No meu caso, aqui, eu estou colocando o meu nome, ó. Depois que você fizer isso, basta executar. Você vai ver que aqui apresentou o resultado da execução desse programa, e aqui foi apresentado a finalização da execução, tá bom? Paula, a sua pergunta. No caso aqui, a palavra escreva, ela é uma palavra restrita do Portugal. Você não pode utilizar ela como uma variável. Você não pode definir ela em local nenhum como uma variável. Mas você pode utilizar ela entre aspas, ó. E aí vai ser possível utilizar ela perfeitamente. Olha lá, ó. A palavra escreva está aqui, tá bom? A exemplo disso... Poderia só um minutinho? Não. Caso de uso, não. Caso de uso, não, tá? Caso de uso não é pseudocódigo. Caso de uso é outra coisa, tá? Ixi, peraí, eu baguncei aqui. Pronto, tá? Não é. Por quê? Caso de uso, na verdade, ele está utilizando uma linguagem chamada UML, tá bom? Ele tem uma linguagem restritiva. Lembra que eu falei que o pseudocódigo você tem a liberdade de criar do seu jeito, com a sua linguagem, com a sua forma de escrever. Diferente da UML, você deve seguir aquela estrutura de diagrama, tá bom? Então, não é pseudocódigo não, tá, João Paulo? Não pode confundir, não. Caso de uso é como se fosse... Isso, perfeito. Exatamente, tá? Caso de uso é como se fosse a planta do sistema. Eu tentei entrar, não consegui... Ei, professor. Pode falar. Mas por que é tudo em inglês, não? É porque é cada sistema, é? Como é que é? Desculpa.
Porque aí quando a gente entra aí, esses códigos que. Porque ele é tudo em inglês, sim. Porque não pode ser tudo português, é do sistema, é? Calma aí, vamos lá, vamos com calma. Primeiro, deixa eu só ver aqui a da Neymar. Neymar, aonde você tentou entrar que estava em inglês? Se foi nesse aqui, no Portugal Web Studio? Me responde só, por favor. Eu vou te responder, tá, Eva? Foi nesse aqui que você entrou e está em inglês? Ele não deve estar em inglês, tá, pessoal? Isso aqui foi desenvolvido justamente para utilizar o português mais próximo da nossa língua. Então, não vai estar em inglês isso aqui, não. Por aqui, Neymar, que você entrou? Pode escrever, por favor, no chat, só para eu me orientar, para saber se... Ah, vocês estão falando do desafio, não é não? Ah, pronto. Não? Não é, é no desafio, Neymar? Ou no Portugal? Só me esclarece, por favor, para eu poder responder vocês. O Portugal não deve... Eu acabei de abrir aqui, ó. E ele não está em inglês. Ele não, na verdade, por padrão, ele é em português. Você entrou no site que eu coloquei aqui, ó. No primeiro aqui, ó, tá aqui, ó. Eu vou abrir novamente aqui pra gente, só pra gente acompanhar. Ó, tá aqui, ó. Esse é o endereço, tá? Ó, Portugal Web Studio, tá aqui, ó. Esse é o endereçozinho aqui, ó. Já tá todo em português. Tá? Então aqui não tem como. Na verdade, não tem nem. Ótimo. Veja lá, mas abra por esse link aqui que vai dar certo. Tá? Abra por esse link aqui que vai dar certo, vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? E no vídeo, exatamente, no vídeo, na videoaula, essa videoaula que a Paula está falando, eu apresento a ferramenta, mostro como salvar, como abrir, como encontrar, tudo seguinte. Então, assistam a videoaula que vocês vão conseguir. Beleza? Agora, teve uma outra dúvida aqui que é interessante. Evelyn falou, ela é voltada para orientação a objetos, certo, professor? Você está falando qual? O Portugal? Não, da UML, lá do caso de uso. Correto, correto. A UML exatamente, a UML, o padrão dela de planejamento de sistemas é voltado para orientação a objetos. Mas não vamos misturar por enquanto, não, que a orientação a objetos a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? É uma forma de você organizar o seu código de uma forma mais elaborada. E é largamente utilizada. Na verdade, é a forma mais utilizada. Só para não confundir, o Portugal ele é estruturado, tá? Então, ele segue uma sequência lógica, você não vai conseguir criar classes, nada disso. Então, tá? Mas realmente a UML é voltada para a orientação a objetos. Perfeita a colocação, tá? Mais alguma dúvida? Desse momento que a gente conversando, não? Não, só isso. Essa aí complicou, professor. Essa aí deu. Não, é assim, é porque aqui é um conteúdo um pouco mais avançado que a Ellen perguntou, a Evelyn, desculpa. Ela perguntou sobre um recurso que nós vamos conhecer ainda. Então, não precisa, assim, preocupar nesse momento, tá? Ela só perguntou sobre o ML, e o ML realmente é orientado a objeto. Isso. É uma parte interessante, Paula, pesquisar sobre linguagem. Na verdade, o Portugal é uma linguagem mais fácil, por isso que a gente está utilizando. Mas, normalmente, como eu falei, quando eu trabalho em lógica de programação, em sala de aula, eu uso o JavaScript, e aí ele é orientado a objeto, e a gente mete mais coisa. Então, fiquem tranquilos. Lá na frente, vocês vão descobrir o que é isso. Não precisa preocupar nesse momento. Nesse momento, vamos voltar aqui, ó. Esqueçam, apaguem aí o que eu acabei de falar, que nós conversamos. Vocês devem aprender o quê? Nessa aula 5, vocês devem conseguir abrir o Portugal Web Studio e vocês devem conseguir executar esse comando simples aqui, ó. E escreva e colocar algo aqui dentro, tá bom? O seu nome ou qualquer coisa. Basicamente é isso que você deve fazer. Conseguiu aqui, executou aqui, ó. Aqui eu não consigo, tá? Aí, pronto. Tá? Basta vocês executarem isso aqui. Essa é a primeira parte. É a primeira parte. Beleza? Depois disso, fechou essa primeira parte. Você conseguiu executar? Você vai aprender como salvar, como abrir, como compartilhar. Isso está na videoaula. Eu não vou falar de novo. Assistam a videoaula e acompanhem lá. Ficou com dúvida? Basta mandar para mim. Tá bom? Além disso, agora sim, depois que vocês conseguiram fazer isso, vocês vão entrar nessa parte importante aqui, ó. Constantes, variáveis e tipos de dados e operadores matemáticos. Isso é extremamente importante, pessoal. Por favor,
leiam o texto e assistam as 2 videoaulas. Essa primeira videoaula é uma teoria, vai ficar gravado. É uma teoria. Essa teoria eu explico a fundamentação de variáveis. Isso aqui, ó, muitos alunos têm muita dificuldade quando começam a trabalhar com programação. Eles não entendem a ideia de variável, não entendem a ideia de tipo de uma variável, não entendem a ideia de atribuição. Então, por favor, Professor, pode falar. essa vaidade aí, variáveis, e eu pedi para que for no ano, e a gente esquece, ó. É um cálculo meio, complicado, ó. Sim, por isso que faz parte. Assista o vídeo, tentem fazer o exemplo. Aqui na teoria você vai assistir só. Depois que você assistiu, você entendeu o conceito, você vem para a prática. E aí, na prática, ó, você vai testar os comandos. O que você vai fazer aqui? Ó? Você vai pegar aqui, tá vendo que eu estou escrevendo? Você vai abrir o Web Studio e você vai digitar o que eu estou digitando. Você vai entender o que eu estou fazendo e tenta replicar. Tenta executar e vai entendendo o que está acontecendo. Não conseguiu, ficou com dúvida, você pode entrar em contato comigo. Agora, o Web Studio, ele é tão bom que ele tem um recurso muito bom aqui, ó. Só um minutinho, vou mostrar para vocês. Eu vou abrir pelo link novamente, só para ficar sempre abrindo pelo local que vocês vão abrir também, ó. Como eu falei, o Portugal Web Studio, o foco dele é ensinar programação. Então, se vocês observarem aqui, ó, ele tem essa opçãozinha aqui, ó, dúvidas e perguntas. Aliás, desculpa, eu falei errado. Uma opçãozinha de ajuda. Essa opção de ajuda, ela ensina todos os comandos necessários para você começar a programar. Então, por exemplo, nós estamos na primeira aula aprendendo a escrever o nosso nome. Não foi isso? Então, você tem aqui, ó, entrada e saída. Você pode clicar aqui, ó. Você vai ver que ele vai dar os comandos. Para você trabalhar com entrada e saída de dados, você tem 3 opções. Você tem o escreva, o leia e o limpa. O comando que nós estamos utilizando é o escreva. Então, basta você clicar aqui, ó, e você vai ver aqui embaixo, ele vai te explicar o que ele tem, como você vai utilizar, como vai explicar o comando, vai apresentar um fluxo de dados para vocês entenderem, né? Como é que é a sequência lógica. E, por fim, ele ainda dá um exemplo aqui de como usar, de como executar o comando que você está trabalhando. Então, se você assistiu o vídeo, ficou com dúvida, você ainda pode usar esse recurso. E aí você viu isso aqui. Ah, professor, eu gostei, eu quero testar. Aqui embaixo tem a opção, ó, tente você mesmo. Se você clicar aqui, ó, automaticamente ele vai carregar o código que vai estar relacionado àquele comando que você utilizou e ele vai trazer para a tela aqui, ó. E aqui você vai poder executar aquele comando. Então, tá aqui, ó, ele mostrou as informações, ó. Ele está mostrando primeiro, escreva um texto. O /N está fazendo uma quebra de linha, né? Ou seja, jogando o texto para a linha de baixo. Bom, ó, aqui ele está usando uma variável. Tá vendo? Ele está fazendo uma... Então, aqui são detalhes que você precisa entender. Mas se você ainda ficou com dúvida, você pode utilizar a própria ajuda do Portugal Web Studio, que é muito boa, tá bom? Ela é muito prática. No caso aqui dos chips, que a gente está usando, ó, nós estamos usando os chips. Vocês podem também trabalhar com eles, ó. Cada um dos chips. Então, fica essa dica para vocês. E se mesmo assim, vocês emperrarem, vocês travarem, vocês tiverem dificuldade, é só entrar em contato comigo. Vocês têm o fórum para entrar em contato. Vocês têm também os fóruns privativos, ou a mensagem privada para entrar em contato comigo. E ainda assim, nós temos ainda o nosso próximo encontro síncrono, que vai acontecer no dia 11/6. Beleza? Então, nessa parte, importante, tentem praticar e repetir todos os comandos que eu utilizo. Então, lá, eu estou fazendo escreva, eu estou fazendo o nome, eu estou utilizando atribuições, eu vou fazendo um passo a passo mostrando como é que você funciona com o tipo inteiro, com o tipo decimal, com o tipo cadeia, né, que é um tipo de texto. As 2 barras no código. Muito bem, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou só mostrar para o pessoal o que a Paula está perguntando, para não gerar dúvida para vocês, tá bom? Isso aqui é o seguinte, ó. Nesse código aqui, nós temos essas 2 barras aqui. Normalmente, quando a gente está programando, nós, em algum momento, nós precisamos fazer comentários. O que é um comentário? Um comentário é algo que está no código, mas não vai ser interpretado pela linguagem de programação. Então, aqui, esse texto, quando o Portugal, a ferramenta, estiver rodando, executando, e ela identificar essas 2 barras, ela vai desconsiderar o que está aqui. Ela vai considerar isso aqui somente como um texto simples e vai ignorar no momento da execução.
Isso aqui serve, muitas vezes, para você colocar um lembrete de algo que precisa ser feito, documentar a informação que você está... Imaginando que você está fazendo cálculo aqui. Então, você pode escrever aqui, ó. Aqui eu estou calculando uma média. Essas duas barras será desconsiderada na execução. Ó, eu vou rodar aqui, ó. Percebam que não aparece nada do que está aqui, ó. Então, sempre que houverem as duas barras, você vai considerar isso aqui como um comentário, ok? Isso é um comentário e não vai ser interpretado, nem executado, nem compilado, nem utilizado pela linguagem que você está aqui utilizando. Esse comentário não é exclusivo do Portugal. Todas as linguagens de programação possuem o comando para realizar um comentário. Beleza? Entendido, Paula? Tirou a dúvida? Professor, Oi. então, no caso, para poder entrar nesse... Aí, para poder salvar, é nessa setinha verde, é? Não, aqui você está executando. De novo, eu vou pedir para vocês que vocês assistam na semana 2 a aula 6. A aula 6 eu explico passo a passo o que é cada um daqueles itens que estão no Portugal, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque senão eu vou ficar me repetindo com a videoaula. E na videoaula você vai poder acompanhar no seu tempo, você vai poder parar sempre que for necessário. Eu não entendi, você vai voltar e eu vou explicar novamente para você, porque a videoaula você vai fazer na sua velocidade. As linguagens mudam alguns jeitos. Da linha, na minha dúvida... Ah, sim, exatamente, Paula, exatamente. Algumas mudam. Na verdade, essa barra, ela é meio que um padrão em algumas linguagens, tá? No Java, por exemplo, você utiliza ela também. Mas existem algumas linguagens em que você utiliza, por exemplo, deixa eu voltar aqui no Portugal para mostrar para vocês. Em algumas linguagens, você utiliza, por exemplo, essa aqui, ó. A barra, ó. Inclusive, aqui também é aceito, tá vendo? Ó? E aqui, tudo que está aqui dentro passa a ser um comentário agora, tá vendo? Ó? Então, é quando você quer fazer um comentário com um texto um pouco maior. Então, realmente, depende muito da linguagem. O foco principal é você entender que existe o conceito de um comentário. Qual é o comando para fazer isso? Aí vai depender da linguagem que você vai escolher. PHP é de um jeito, Java é de outro, Python é de outro, Portugal é de outro, C é de outro. Cada um tem a sua forma. JavaScript também tem. Beleza? Nisso aqui, a gente fecha a parte do... Depois que você assistir o vídeo, Luiz, vai ficar mais claro para você entender o que é um comentário. Aí você vai entender melhor, tá bom? Na aula 8, pode falar. Desculpa, é só uma dúvida. Eu já usei outra plataforma para desenvolver na linguagem Portugal, né? Como, por exemplo, o Visual G. Você acha que seria o mesmo padrão da ferramenta que você sinalizou para a gente utilizar? Seriam as mesmas regras? Peraí, vamos. Essa pergunta é boa. Foi o Mário, né, que fez? Vamos lá. Isso é importante porque é o seguinte: nós temos algumas coisas. Deixa eu ver se eu consegui. Eu não vou conseguir desenhar aqui. Mas é importante. Deixa eu ver se eu consigo só um minutinho, porque isso é interessante, tá? Essa dúvida é legal. Deixa eu só abrir aqui o Jamboard. É uma ferramenta que vai ser descontinuada, né? Do Google, mas ela é muito prática para a gente mostrar para vocês algumas coisas. Vou abrir aqui um novo. Pronto. Vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar esse quadro branco aí? Sim. Pronto. Vamos entender o seguinte. Nós temos algumas coisas para a gente fazer programação. Nós temos, primeiro, uma linguagem, tá bom? Deixa eu fazer isso direito, né? Escrever desse jeito aqui, ninguém está aprendendo a escrever, não, né? Vamos lá, ó. Nós temos uma linguagem de programação, tá bom? Nós temos uma linguagem de programação. O que é essa linguagem de programação? A linguagem de programação é o recurso que nós vamos utilizar, a linguagem que nós vamos utilizar para poder passar para o computador determinadas instruções. Essas linguagens, elas podem ser diferentes. Elas podem ser, por exemplo, um JavaScript da vida, pode ser, por exemplo, um C, um C++, pode ser um C#, tudo que são linguagens. Imaginem essas linguagens, o Java, por exemplo, o PHP, por exemplo. Essas linguagens,
Não, isso aqui não tem link, não. Isso aqui eu estou mostrando na tela para vocês, tá bom? Essas linguagens, imaginem que elas são os idiomas. Então, você tem diferentes tipos de idioma para conversar com alguém. As linguagens, elas também funcionam desse jeito. Então, vocês têm linguagens, por exemplo, que são voltadas mais para a web, como, por exemplo, é o caso do PHP. O PHP ele é desenvolvido mais para web, ou seja, para a internet. Nós temos linguagens que são mais voltadas para desktop, para recursos mais robustos, como, por exemplo, o C++ ou outras linguagens. Nós temos linguagens que servem para as duas formas, como é o caso do Java, tá bom? E nós temos também o Portugal aqui, que é uma linguagem não de programação final, mas ela é uma linguagem de aprendizado. Então, entendemos a questão das linguagens, ok? Dito isso, nós precisamos, nessa linguagem, de recursos para utilizar ela. Imagine quando você vai escrever um texto. Você tem, por exemplo, o Word para usar. Você tem, por exemplo, o LibreOffice. Você tem a ferramenta do Google para documentos. Todas elas servem para quê? Para escrever textos, não é? E aqui nós temos também, para trabalhar com as linguagens, algo chamado como IDEs. O que é uma IDE? É uma interface integrada de desenvolvimento. Na verdade, uma ferramenta, né, integrada para desenvolvimento. O que quer dizer isso? Ela é como se fosse um programa que vai te auxiliar a desenvolver linguagens. E nessas IDEs, nós temos diferentes IDEs que vão atender a vocês. No caso, por exemplo, para trabalhar com a maioria das linguagens, você pode usar o Code da Microsoft, né? É o Visual Code agora, eu não me recordo. Só que é o Code. Só confirmar aqui o nome dele. É Visual Code. Eu sempre bagunço. É Visual Code mesmo. É, Visual Code. É, porque ele mudou. A gente utilizava uma linguagem chamada... Visual... Eu esqueci agora, desculpa. Mas era o Visual Code. Nós temos, por exemplo, outras ideias, como, por exemplo, a ideia Eclipse, que é para trabalhar com Java. Nós temos, por exemplo, a IntelliJ. Não sei se alguém de vocês já conhece a IntelliJ, que é uma linguagem para trabalhar... Oi? E o IntelliJ tem o Anaconda também, né? Tem o Anaconda, exatamente. São diferentes ideias, né? Então, aqui é só para mostrar para vocês que vocês têm isso aqui. E essas linguagens, você pode, por exemplo, no Visual Code, rodar ela em qualquer linguagem de programação. Você pode usar qualquer linguagem para trabalhar com ela, tá ok? Ela só vai facilitar a sua vida. Deixa eu só ver se eu tenho um Visual Code aqui. Ah, não tem instalado. Só tem no meu notebook, né? Aqui eu tô com o computador meu de casa, ele não tem. No meu notebook eu tenho instalado, tá? Então você vai utilizar isso aqui. Visual Code é vida, é uma das melhores plataformas. Voltando à pergunta do Mário, ele perguntou o seguinte: o Visual G é algo parecido? O Visual G, ele não entra como linguagem. Na verdade, o Visual G, ele entra como uma IDE, tá ok? Então, na verdade, o Visual G, ele é uma IDE e ele serve para trabalhar com qual linguagem? Com o Portugal, tá ok? Então, você pode trabalhar com Portugal. A exemplo do Web Studio também, que também serve para trabalhar com Portugal. Então, teoricamente, a linguagem que você vai utilizar é a mesma, não importando qual seria a ferramenta, tá bom? Portugal, Web Studio, tá bom? Então, não importa a sua linguagem, tá bom? Você vai utilizar o Portugal. Agora, existem situações em que a ideia ela interfere um pouco na forma que você trabalha, tá bom? Isso aqui eu vou dar um exemplo para vocês, para quem programa já, eu sei que vocês já estão perguntando algumas coisas. Existem algumas situações em que a IDE interfere um pouco. Por exemplo, o Eclipse e a outra IDE chamada NetBeans, que é uma ferramenta um pouco mais antiga, elas tinham um problema sério em uma inconsistência que existia entre as duas. Quando você gerava no Eclipse e você passava ela para o NetBeans, você precisava fazer alguns ajustes. Por quê? Porque as duas ideias inseriam alguns recursos e que podiam afetar o teu projeto na sua linguagem Java, por exemplo. Mas isso é um pouco mais avançado e a gente não vai entrar nesse problema. Mas aqui é só importante entender o seguinte: nós temos as linguagens de programação e nós temos as IDEs, tá bom? Para o Portugal, nós temos duas IDEs aqui. Nós temos o Web Studio e nós temos o Visual G. Perfeito? Entendido aí, Mário? A dúvida? Não entendida, porque certa vez eu usei o Visual G,
E eu testei em outra ferramenta, né, o mesmo código em Portugal, né, a linguagem Portugal. E eu tive que fazer alguns ajustes, né, como você citou aí, né. Isso, Eu fiquei exatamente. com essa dúvida sobre essa divergência de IDEs, né, que a gente vai testar esse código. Eu fiquei na dúvida se o Visual G era mais próximo, né, da ferramenta aí que você apresentou na aula agora. É próximo. Na verdade, em sala, a gente costuma utilizar o Visual G, tá? Quando a gente está em sala e se usa Portugal, a gente usa o Visual G. Ela é uma ferramenta instalável, tá? Uma desktop. Por isso que a gente costuma utilizar. Mas como vocês, nem todos vocês têm acesso a computadores, e muitos de vocês estão no celular, a gente não acaba não pedindo para fazer essa instalação. Por isso que a gente utiliza o Web Studio, tá? Mas, teoricamente, deveriam funcionar nas duas. Mas, normalmente, você precisa fazer adaptações. Normalmente, você precisa fazer algum ajuste. Beleza? Entendido? Ok, obrigado, professor. Que ótimo. Né? Visual Studio, o Visual Code, Visual Studio, é por isso que eu falo, eu costumo, na minha época, quando eu programava um pouco atrás ainda, nós não tínhamos o Visual Code, era Visual Studio, então eu acabo confundindo um pouco Studio com Code, tá? Até hoje ainda tem o Studio, mas o Code é muito melhor, né? Realmente é uma baita ferramenta. Portugal, um pouco fácil de usar que usar o G. É parecido, igual eu falei, a linguagem, né? Alguém levantou a mão rapidinho aí, ou levantou sem querer? Foi sem querer, né? Tá? Então, depois disso aqui, sem querer, sempre tranquilo. Então, você fechou essas duas aulas importantíssimas, você assistiu, aí você vai fazer a atividade. Por quê? Na atividade, você vai conseguir responder, porque eu não coloco limite para você, não é? Então, se você vai lá, pega a atividade, você começa, ó, você tem 69 tentativas, não é? Então, quer dizer, você pega aqui, ó, não tem 69 alunos, o aluno foi tentando várias vezes, tá bom? Se você for dividir aqui em 69 alunos tentaram responder, mas não foi. Um aluno talvez tenha tentado 10, 15 vezes. Por quê? Ele vai chutando a resposta. E, sinceramente, chutar a resposta, para mim, não me interessa. Você vai tirar a nota, perfeito, mas você não vai aprender. Então, eu peço para vocês, assistam os vídeos, depois vão responder os questionários. Até porque essa aula de lógica, ela é fundamental para o andamento do curso de vocês. Ela é a base de tudo. Se você não entender lógica, você não vai entender programação. Tá? Não tem como trabalhar com programação. Beleza? Nós já estamos chegando lá, nossa, 8 horas. A gente não estende muito essa aula, passando de 1 hora, porque, enfim, segura vocês por muito tempo. Então, só para recapitular vocês. Já liberei o material da semana 2 e coloquei a atividade avaliativa. Assistam as aulas, pratiquem no Portugal Web Studio. Teve alguma dúvida? Sem problema algum, me manda mensagem. Se no caso vocês quiserem utilizar o Visual G ou qualquer outra ferramenta que rode o Portugal, sem problema. Se você quiser praticar diretamente com outra linguagem, Java, JavaScript, fiquem à vontade também, não tem problema, tá ok? Utilizem o que vocês quiserem, eu vou auxiliar vocês. Por quê? O conceito de lógica, ele é universal. Meu professor de faculdade falava isso. Se você aprender lógica de programação, não importa qual a linguagem que você vai usar. Se você souber lógica, a linguagem é totalmente independente. Não tem... Não, Matheus. Novamente, acho que foi você que pediu para liberar, tá bom? Por que eu não faço isso? Porque vai virar uma salada, alguns alunos vão entrar, alguns alunos vão tirar dúvida, vão bagunçar. E aí, por exemplo, quando eu entro no encontro síncrono igual hoje, eu gosto de tirar dúvida sobre o conteúdo corrente. Se eu liberar, vão surgir talvez dúvidas de um conteúdo que um outro aluno não conseguiu acompanhar, vira uma bagunça. Não é? Então, por isso que a gente não... E aí, outra coisa, nós somos orientados ainda a liberar o conteúdo semanal. Por isso que a gente não pode fazer essa liberação. Tá bom, Matheus? Acho que você perguntou e eu tinha respondido isso, tá? Então, a gente não pode. É uma orientação de liberar semanalmente o conteúdo, até para vocês irem assimilando com calma. Tá? Por isso que eu não... Ei, professor. Pode falar, Luiz. E vai até que dia a atividade? Todas as atividades, vamos lá. Recapitulando, de novo. Está lá também no material da primeira aula do Encontro 5, eu falei isso para vocês. Mas só para explicar, todas as minhas atividades, a minha avaliação final, vão até domingo, no dia 16, às 23h59. Todas as atividades vão até domingo, dia 16. Semana que vem, eu vou liberar o conteúdo da semana 3, a atividade semanal, e vou liberar a avaliação final.
Então vai estar lá tudo pronto para vocês. Tudo tranquilo. Vocês vão ter até o dia 16 para terminar essas atividades. Ah, professor, não consegui terminar até o dia 16. Eu não posso estender esse prazo, a não ser que venha a orientação da gerência do CREAD. Nesse momento, nós não temos, então eu vou seguir o cronograma. Se porventura falar, tem como vocês liberarem um tempo a mais, a gente vai conversar e ver se existe a possibilidade. Mas, inicialmente, até o dia 16, às 23h59, um domingão, para vocês fecharem todas as atividades. Todas as atividades, Luiz, todas. O desafio não precisa ser entregue. O desafio é para você praticar, tá bom? Você não vai me entregar nenhuma atividade, um desafio. Mas é importante você realizar ele para entender um pouco sobre os conceitos de raciocínio lógico. Tá? Então, só recapitulando. Semana 2, a atividade está liberada. A atividade avaliativa está liberada. Semana que vem, nós temos o nosso último encontro síncrono, no dia 11, tá bom? 11/6, terça-feira, às 7 horas. Igual estava acontecendo aqui. Vai ser o último, eu vou liberar para vocês a atividade da semana e a avaliação final. E aí nós concluímos essa disciplina de lógica. Tá bom? Dito isso, o que eu apresentei para vocês, alguma dúvida sobre alguma coisa? Alguma dúvida sobre o conteúdo da semana passada, o conteúdo dessa semana? Alguma outra dúvida que vocês queiram saber, por exemplo, de programação? Este é o momento. Professor, Pode falar. eu fiquei em dúvida só nesse sistema bem do ponto .org, que fala, que o senhor entrou aí. É só nesse. Isso, só nessa que eu entendi mais ou menos. Esse Portugal é a linguagem que vocês vão utilizar para praticar, tá bom? Essa é a linguagem que você está usando isso aqui, ó. Isso aqui, ó, que a gente está usando aqui, ó. Todos esses termos, isso aqui é chamado de Portugal. Isso aqui são as instruções que nós passamos para executar um determinado código. De novo, na aula, vou voltar aqui vou reforçar para vocês assistirem a videoaula. Na aula 6 e na aula 7, eu explico calmamente como funciona o Portugal, o que ele é, como é que você vai utilizar, o que você precisa, erros comuns, tá tudo lá, passo a passo, tá bom? Por quê? Porque se eu fosse falar com vocês aqui, seria uma aula de 1 hora e tanto, praticamente. Então, assistam a videoaula com calma, roda o comando, travou, volta o vídeo, assista o vídeo, vê o que aconteceu e faça de novo, tá bom? Fazer um sistema operacional é complicado, né? Aí você mexeu com uma linguagem extremamente mais complexa, né? Aí você vai ter que usar um C, provavelmente o Linux foi usando C. Em alguns momentos você vai ter que usar um assembly da vida, que é uma linguagem de baixo nível, talvez, e exige um conhecimento muito mais avançado de programação, tá? Mas, se você for um programador, você pode aderir aí qualquer... vocês tiveram aula de informática básica, vocês devem ter entendido um pouco sobre o conceito de software livre, né? O Linux é um software livre, você pode utilizar o Linux, você pode pegar o Linux e mexer nele, criar o seu próprio, eu sei, João Paulo, mas você pode utilizar e criar a sua própria linguagem de programação, tá bom? Desculpa, o seu próprio sistema operacional, linguagem de programação, também você pode, mas aí é outra coisa. Você pode criar seu próprio sistema operacional, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Todos tranquilos? Tranquilo, professor. Obrigada. Ótimo, que bom. Então, agora, pessoal, momento, vai praticar, vão assistir a videoaula, vão estudar. Ficou com dúvida? Eu estou aqui à disposição. Se ficou com dúvida, não quer mandar mensagem, terça-feira que vem, eu estou com vocês de novo no nosso encontro síncrono, para a gente fechar a disciplina e vocês aprenderem o conceito de lógica de programação. Pessoal, como não tem mais dúvidas, deixa eu ver se minha cola aqui, se tem mais alguma coisa para eu falar. Não, tá tudo certo, então. Falei tudo. Professor, pode falar. Então, no caso, é fácil de entrar nele, né? No caso, para poder... Tem lá no link, na aula 6, eu explico direitinho. Beleza. Mas é só clicar no link, ele vai abrir tranquilo, tá bom? Aula 6, tem o vídeo explicando e tem um link para abrir a ferramenta, tá bom? Pessoal, então a gente fica por aqui. Já são 8 horas. Uma boa noite para vocês. Bons estudos. Obrigado novamente pela participação de todos. Eliane, quer falar alguma coisa? Pode falar. Ou levantou a mão sem querer? Eric, se vai ter férias, nesse caso, tem que conversar com a coordenação. Eu sei meu cronograma de aula e eu não sei como é que tá o de vocês, tá bom?
Então, entre em contato com a coordenação ou o tutor do polo de vocês que vai passar melhor para vocês. Foi sem querer, professor. Boa noite, tudo tranquilo. Tranquilo, então. Boa noite para todo mundo, bom descanso. Até semana que vem. Qualquer dúvida, estamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.